Olá, 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 Shalom Adonai, que a paz que excede todo entendimento possa nessa tarde nos alcançar, nos revestir, nos fortalecendo com a coraça da justiça, que possamos calçar nessa tarde o sapato do Evangelho da Paz, o capacete da salvação, para que a gente possa proteger nossa cabeça, proteger nossa mente, proteger nossos ouvidos, que os nossos olhos sejam abertos para enxergar somente aquilo que é bom, que edifica, que os nossos tímpanos dos nossos ouvidos sejam abertos, escancarados para ouvir a palavra certa, a palavra adequada, que os nossos passos possam andar em direção do caminho certo. E muitas vezes nós andamos os passos da destruição. Muitas vezes nós tropeçamos, muitas vezes nós caímos, muitas vezes nos machucamos, muitas vezes ficamos feridos e muitas vezes não temos apoio nem quem sustenta as nossas mãos. Muitas vezes nos sentimos sozinhos no meio de uma multidão, gritando, esperneando, chamando a atenção de alguém para que possamos ser vistos. Mas no final das contas, ninguém nos ouve, ninguém nos vê, porque nós estamos em um estágio, muitas vezes de aprendizado, e Deus quer que aprendamos a viver, a depender somente dEle. Então, quando nós aprendemos a depender de Deus, você não vai sentir falta da multidão. Você não vai sentir falta se tem ou se não tem alguém ali do seu lado para te ver, ou para te reconhecer, ou para te aplaudir, ou para dizer, olha, conta comigo que eu estou aqui. É meio difícil você encontrar alguém no meio do caminho para dizer para você, conte comigo. Pode ser que ache, mas nesse século que o inimigo jaz, que o príncipe das trevas está predominando, né? Está se manifestando cada dia mais, o círculo está se fechando, as pessoas estão ficando mais egocêntricas, egoístas, as pessoas já não enxergam mais o que é certo ou o que é errado, as pessoas estão na turma de Corá. Você sabe quem é Corá? Corá era um dos que saiu do Egito, né? E ele ali, Corá, é descrito pelos sábios da Bíblia, que é o senhor da discórdia. Corá estava ali, saiu do Egito, quando chegou no certo lugar do deserto, Corá e aquela turminha contrária que hoje existe, onde você está, a turma onde você, a equipe que você trabalha, ou alguém da família, ou alguém do ciclo de amizade, ou alguém do ciclo da sua congregação, existe sempre um Corá. Ele quer dividir, ele quer trazer discórdia, ou é o mestre da controvérsia. Alguém que por natureza semeia discórdia. Você conhece essa pessoa? Que por meio das controvérsias, ele semeia discórdia na vida das pessoas. Tem aquelas pessoas, você trabalha numa empresa, vamos supor, né? Você trabalha numa empresa, e naquela empresa tem várias equipes, né? Se é uma empresa grande, é claro que tem muitos trabalhadores. Então, tem turma, tem equipe, né? Então, no meio daquelas equipes sempre vai surgir um Corá. Sempre vai surgir um Corá. O que Corá fazia? Corá, ele levantou um grupo, né? E esse grupo que ele levantou ali contra Moisés, ele queria assumir o lugar de Moisés. Quantas pessoas querem assumir o seu lugar? Quantas pessoas querem ser você e quer ter o que você tem?
Então, esse tipo de pessoa que se alimenta das divisões entre as pessoas enfatiza os elementos de conflito. Eles não buscam a unidade, mas a separação e a discórdia. Por isso que ele promoveu em sua rebelião, dividindo o povo, afastando as pessoas de Moisés e causando divisões e decisões dentro do povo. Portanto, é apropriado que suas ações sejam simbolizadas pelo plural, né, que significa pátio. Então, Corá, né, com o filho, com alguns filhos. Você sabe que a Bíblia fala de alguns salmos dos filhos de Corá, né? Você sabe que a Bíblia fala que ele estava junto com os filhos, com nora, com mulher, com irmão, com cunhado, aquela turminha contra, né? Que se levanta para ficar contra o seu crescimento, que fica contra as suas decisões. Você está andando, você está progredindo, você está avançando, você está no centro da vontade de Deus, sempre vai aparecer um Corá para querer te embargar, querer te paralisar, querer te diminuir, querer te destruir e querer falar que você não tem Deus, não é de Deus e que você está completamente errada nas suas decisões. Então, foi isso que Corá promoveu. Discussões, divisões, né? Rebelião, e ele dividiu o povo e afastou o povo de Moisés, de Moshe. Então, muitas vezes isso acontece no nosso meio. Isso já aconteceu comigo, né? Eu era dirigente de uma igreja e tinha uma pessoa que era membro da igreja, que estava na rua, que não tinha onde morar, que estava morando em cima do monte. E ali eu levei, né, demorada, a família, mulher e filho. E essa pessoa ficou sendo membro e depois, um dia eu tive que viajar, fazer uma viagem. E quando eu voltei, ele tinha se posicionado e tinha dividido a igreja e levou a metade dos membros com ele, né? Eu cheguei, a igreja estava vazia. O Corá dividiu a igreja, né? Houve ali alimento de divisões entre as pessoas e ele enfatizou aquele elemento de conflito. Então, eu perguntei, cadê fulano? Tinha se mudado. Olha, não disse nem obrigado, nem tchau, nem benção. Entendeu? Essa pessoa simplesmente foi, alugou uma loja, botou os membros que acompanhou ele, né? Acompanhou ele e ali ficou de boa. A rebelião, né? E tinha um teclado na igreja, ele levou esse teclado. E quando eu volto de viagem, eu vou atrás das minhas coisas, vou até ele e falo, fulano de tal, cadê o teclado da igreja? Ah, eu emprestei o teclado para arrumar, que o teclado estragou. Aí, que dia eu vim buscar esse teclado? Eu ainda tava de boa ainda. Aí ele, tal dia. No outro dia eu fui. Então, cadê o teclado? Ah, não sei o que o homem viajou, que não sei o que. Aí, voltei a terceira vez. Ele veio com outra conversa. Eu falei, como é que é mesmo o nome do rapaz que você mandou arrumar o teclado? Ele falou o nome de outra pessoa. Eu disse, olha, você tem até as 5 horas da tarde para você me entregar esse teclado. Se você não me entregar o instrumento da igreja, eu vou na polícia abrir uma ocorrência contra a sua atitude que você roubou um instrumento musical da igreja. 5h10 o teclado estava na minha porta. Então, nós vivemos num mundo onde as pessoas se aproveitam, aonde você olha para uma pessoa e você investe naquela pessoa, você acredita que aquela pessoa é capaz de ganhar confiança e aquela pessoa, quando você dá as costas, o Corá, né? O Corá que é descrito pelos sábios,
da melhor forma é a rebelião que ele causa. A rebelião que ele vai causar no seu ministério, a rebelião que vai causar na sua família. Pode ser que entre um Corá aí na sua família, então ele vai causar discórdia, ele vai causar bagunça, ele vai causar rebelião, ele vai dividir. Quantas famílias estão divididas hoje por causa de pessoas como Corá, que entra na família, que entra no seu estabelecimento, ou até mesmo em empresa, pessoas que já perderam trabalho, que eram chefe, ou que eram gerente, ou que tinham um cargo alto, que era o braço direito do chefe, perdeu por causa de quem? Por causa de Corá, que entrou na empresa, queria seu lugar, quer dividir a empresa. A empresa, muitas vezes, em vez de prosperar a igreja ou a empresa, ela entra em faíta. Por quê? Porque entrou um mal divisor. Então, nessa tarde, Deus está falando com você para você tomar cuidado. Porque nem todos, irmãos, que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino do céu. Porque a intenção principal da Torá, da Bíblia, era escolher um nome que simbolizava, aludisse da melhor forma, a rebelião de Corá. Por que Corá se rebeliou contra Moisés, o líder que estava ali para levar um povo na direção de Eloí e na direção da Terra Santa? Você já imaginou quantos prejuízos espiritual Moisés enfrentou? Quantos rebelião, pessoas que se rebeliaram, que se acharam que era melhor do que Moisés estava errado, que ele não estava indo na direção certa, que o povo tinha que excluir ele como líder e tinha que aplaudir Corá? Mas essas pessoas, quando se levantam para tentar te destruir, você sabe o que acontece com eles? Se a gente permanecer firme na rocha, em Cristo Jesus, a terra se abre, a terra se abriu, e com eles foram mais de não sei quantos mil que caíram dentro do próprio abismo. A terra abriu e engoliu todos eles. Entendeu? Então, esse povo que acompanhou esse Corá aí que eu falei para você a história, hoje estão por aí. Uns abriram outra igreja, as igrejas já fechou, outros andam por aí, porque eles não têm base, não têm alicerce, não têm firmamento. Entendeu, gente? Então, irmãos, eu conheço vários casos de divisões entre as pessoas, enfatizando os conflitos que eles causam na vida das pessoas, tirando as pessoas do foco, tirando as pessoas de olhar para o altar e levando as pessoas ao fracasso e à derrota, porque as pessoas se iludem com a boniteza, se iludem com a fala bonita, se iludem com palavras lisonjeias. Então, nós estamos vivendo num mundo onde o príncipe desse mundo é Satã, e ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para tirar a tua paz, tua visão, teu entendimento. A palavra do Senhor fala que Balaão, no final de tudo que Balaão foi para fazer contra Israel, ele não conseguiu, porque o Espírito de Deus chegava e mandava ele falar as palavras certas. Então, Deus, nessa tarde, eu estou falando dessa palavra porque Deus quer mudar o roteiro da sua história. Você não é nem um peão, você não é nem um cavalo para as pessoas montar em cima, colocar uma rédea, meter a espora e querer mandar você ficar soltando, dando coice, entendeu? Porque você está sendo forçado a fazer algo que você não quer fazer, mas você estava sendo forçado. Então, a palavra de Balaão, quando ele saiu ali de perto de Balaque, ele profetizou sobre Israel e ele disse, olha, a palavra daquele cujos olhos vê nitidamente, os olhos de Deus, ele vê nitidamente.
daquele que ouve a palavra de Deus, que possui o conhecimento da ciência do Altíssimo. A ciência e o conhecimento do Altíssimo. Daquele que contempla a visão que advém do Todo-Poderoso. Daquele que cai prostrado em seus olhos, enxergando com clareza. Eu vejo, mas não agora. Eu avisto, mas não de perto, um rei com uma estrela poderosa surgirá de Jacó. Então ele estava profetizando a vinda de Jesus aqui. E ele profetizou que Balaque, né? Que Balaque, os Amaleque, que eram os Amaleque que estavam querendo atacar Israel, os Amaleque seriam destruídos. Os inimigos de Israel seriam destruídos. Ele profetizou. Porque Balaque queria dar ouros, tesouros, riquezas. Que nem eu disse para você ontem do irmão que estava profetizando para a loja da irmã fechar. Eu conheço o irmão. Eu conheço, se eu não conhecesse. Mas eu conheço a pessoa. Entendeu? Quantas vezes eu pedi àquela pessoa para orar por mim? Entendeu? E um dia ele foi visto. Alguém da minha família foi visto. A pessoa saiu dentro da loja, viu ele com a mão levantada, orando para aquela loja fechar. E aquela loja pertencia a um da minha família. E eu disse, não, mas eu não acredito que irmão fulano de tal está fazendo isso, tá? Então, quer dizer, dependendo da oferta que ele recebesse, ele orava profetizando ruína sobre a vida da pessoa. Então, quantos filhos de Corá existe hoje aí solto? Você paga pela profecia, ele vai lá, ora contra, mata, destrói, arruína com sua vida. Quantas pessoas hoje que abrem negócio e não progride, não prospera, por quê? Existe uma fonte negativa em cima, olhares negativos. Porque a Bíblia diz em livro de Provérbios que o feitiço, a inveja, é pior do que qualquer feitiço. As pessoas têm inveja até de um copo que você bebe água. As pessoas sentem inveja. Você pode não ganhar 10 mil, mas você gosta de andar bem arrumado, você gosta de andar bem limpinho, pode ser até uma chita que você esteja vestida. Mas se alguém decidir ter inveja de você, a inveja seca até as plantas, imagine, seca até os ossos, imagine o resto. Então vamos orar de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, para Deus nos guardar, nos proteger, nos esconder, dessa rebelião que Corá promoveu contra as nossas vidas. Então essa pessoa que trouxe a divisão na época do ministério, ele não está mais em Brasília, ele foi para outra cidade fora do distrito. Como será que está a vida dessa pessoa que vive dividindo, causando transtorno, causando divisão, convencendo pessoas a deixar de estar onde está, bem alicerciada, ouvindo a palavra, prosperando em abundância, e o inimigo vem para tirar você e levar você para a bancarrota? Esse tipo de pessoa se alimenta das divisões. Ela se alimenta entre as pessoas, enfatiza alimentos de conflito. É a função dessas pessoas, é de se alimentar das divisões, trazer divisões, causar transtorno, causar fofoca, disse-me disse, é um demônio que atua através dessas pessoas que querem destruir o mundo, das pessoas que querem levar as coisas a sério com Deus. Que Deus abençoe nessa tarde, derrame sobre você a bênção da ciência, do conhecimento, que possamos, irmão, mesmo que Balaão estivesse indo fazer uma coisa que não era o bem-estar daquela nação,
mas Deus ainda embarrou com ele no meio do caminho. Apareceu várias vezes, ele estava tão eufórico, tão interessado no tesouro que ele ia receber, que ele não viu o anjo do Senhor. A jumenta viu o anjo, mas Balaão não viu o anjo. Então, muitas vezes, o anjo está ao nosso lado, querendo impedir a nossa a nossa travessia, querendo impedir que a gente ande de cabeça baixa, querendo impedir que a gente faça tal coisa, porque estamos sendo alimentados dos espíritos das divisões, dos conflitos, e a gente está tão cega, que não percebe. Mas nessa tarde que Deus possa liberar seus anjos, arcanjos, querubins, serafim, anjo Miguel, para contender, para derrubar, para destruir, como diz a palavra do Senhor, que Deus, o Senhor aniquile os planos, que o Senhor aniquile os planos em pleno mar, a grande serpente que se torce e se enrola. Que o Senhor possa dar golpe de sua espada poderosa, decidida e severa. Que o Senhor, com a sua grande espada poderosa, pode aniquilar o poder das trevas, o poder do mal, o poder da divisão, o poder das confusões, enfatizando os conflitos em nossa vida. Que se houver alguém com rebelião, com mentira, com engano, com destreza contra as nossas vidas, querendo nos embargar, querendo nos paralisar, nós anulamos nessa tarde esse tipo de espíritos ao contrário. Aonde houver um golpe nas nossas finanças, um golpe na nossa família, nós paralisamos esse espírito dessa serpente veloz com o golpe da sua espada. Paralisa essa serpente veloz, Senhor, com o golpe da sua espada poderosa, decidida e severa. Que o Senhor possa aniquilar em pleno mar a grande serpente que se torce e se enrola. Que o Senhor possa repreender Leviatã, o monstro marinho, e a serpente veloz. Que o Senhor possa paralisar esse principado que se movimenta, que se ergue, que se levanta para embargar você, para paralisar as nossas vidas, as nossas finanças. Que o Senhor nessa tarde possa entrar nos órgãos onde nosso nome está, aonde as nossas vidas, os nossos nomes foi posto em calendário vermelho. Que o Senhor entre agora no estado das possuítes, do hotel da fazenda, meu Deus, das finanças, que o Senhor possa entrar ali e que o Senhor possa fazer os cálculos certos, aquilo que eles têm direito seja dado, pago, mas aquilo que eles não têm direito de tirar, faça com que o anjo do Senhor desça ali, agite, assopre no coração daqueles contabilistas para refazer essas contas e nos devolver o que nos pertence. Querido Deus, eu te rogo nessa tarde, traga cura, traga libertação, traga transformação, traga restauração, traga, Pai, aniquila o mal que bate à nossa porta. O sangue de Jesus tem poder e nos garante a vitória. Nessa hora eu repreendo todo espírito de morte, de assolação, de ataque súbito, que o Senhor nos livre dessas invasões diabólicas malignas. O sangue de Jesus tem poder e nos garante a vitória. Deus abençoe você, te guarde, te proteja e te defenda de todo ataque do maligno e desses espíritos de Corá que anda por aí. Deus abençoe. Amém.